Deus que nos cela. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti porque nós reconhecemos que não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa sabedoria que nós podemos conhecer-Te, mas é pela ação preciosa, poderosa e reveladora do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que pairou sobre as águas da criação, trazendo ordem e vida. Nós clamamos, traz ordem e vida aos nossos corações hoje. Enche o templo, que é a tua igreja. Age poderosamente. Que o Senhor seja exaltado e todo o outro humilhado. Em Cristo Jesus, nós oramos. Amém. 117 milhões de dólares. Esse foi o preço pago pelo quadro Pomar Cercado de Cipestres, pintado por Vincent van Gogh. Ou se você quiser falar certo e chique, é Vincent van Gogh. Mas daí é muito fresco, né? Para nós aqui é Gogh mesmo. E quem me conhece sabe que Van Gogh é meu pintor favorito. E nessa semana Deus me deu a graça de poder estar lá no Museu Van Gogh, em Amsterdã. E enquanto eu passeava lá e me emocionava, obviamente, eu me perguntei, por que eu gosto tanto desse pintor? E eu me lembrei que, conforme eu crescia, eu via dois quadros. Eu via duas reproduções que minha mãe fez quando ela começou a pintar. A Noite Estrelada e Terraço do Café à Noite. E esses quadros me marcaram. Hoje eles estão lá no meu escritório em casa. Todo dia eu olho para eles. Todo dia eles estão lá, olhando para mim. Eles não valem os milhões de dólares de um quadro de Van Gogh, mas eles são inestimáveis em seu valor para mim. Marcaram a minha história. Teve uma outra criança também que cresceu debaixo de um Van Gogh. Você já viu o quadro Amendoeira em Flor? Se você não viu, depois do culto, não agora, você pode jogar no Google. Mas é uma obra magnífica, influenciado pela arte japonesa. Van Gogh, ele pinta os ramos de uma amendoeira florindo, simbolizando a primavera de uma nova vida, contrastada com múltiplos azuis de um céu calmo e tranquilo. E Van Gogh presenteou esse quadro ao seu irmão Theo, a esposa de Theo, Joe, pelo nascimento do pequeno Vincent, sobrinho que recebeu o nome em homenagem ao pintor. E eu me pergunto o que seria crescer correndo pela casa debaixo de um Van Gogh. Obviamente, naquela época, as obras de Van Gogh não eram tão valorizadas, mas você consegue imaginar o que seria você crescer rodeado de quadros que valiam mais ou menos R$500 milhão hoje em dia? O que seria receber esses quadros como herança? Afinal, essa é uma boa herança. E uma boa herança, assim, pode mudar o destino de uma vida. Após a morte de Theo, a esposa Jo, ela ficou com a coleção imensa de quadros, precisando sustentar o pequeno Vincent e querendo carregar a chama do seu marido de tornar as obras de Van Gogh conhecidas. Ela se esforçou muito e conseguiu. Por causa do trabalho dela, por causa do trabalho do sobrinho, Vincent, Van Gogh hoje é mundialmente conhecido, se não o artista mais conhecido ao redor do mundo. E esse legado transformou aquela família, sustentou aquela família, moldou o destino daquela família. Porque uma herança pode transformar o destino de uma vida. Então, deixa eu perguntar para você. Você recebeu um quadro de Van Gogh de herança? Mas o que você faria se você recebesse R$500 milhão de herança? Pendurado na sua casa. A Bíblia fala bastante sobre herança. Desde o começo, lá em Gênesis,
Deus promete uma terra para Abraão que seria herdada de gerações em gerações pelos filhos de Abraão. Só que a Bíblia fala de uma herança ainda mais valiosa do que um grande pedaço de terra ou de que um quadro de Van Gogh. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios 1, 11 a 14. Nós estamos continuando nossa série Toda Sorte de Bênção em Efésios 1, de 3 a 14. Nós estamos chegando ao final do nosso trecho. Na semana que vem, se Deus quiser, a nossa última mensagem, recapitulando todo o nosso trecho. Efésios 1, 11 a 14. Efésios 1, 11 a 14 diz: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós vamos tentar compreender esse texto com dois pares de conceitos importantes. Primeiro, herança e resgate. E segundo, selo e penhor. Nosso primeiro ponto, herança e resgate. Nosso segundo ponto, selo e penhor. Daí nós vamos ver como isso se aplica à nossa vida hoje. Então, primeiro ponto, herança e resgate. E para nós compreendermos melhor esses termos, nós precisamos notar algo diferente nesse texto, dos textos anteriores que nós lemos em Efésios 1. Você percebeu algo distinto? Surge aqui um vós. Paulo estava a todo momento na primeira pessoa do plural, nós. E agora surge um vós no versículo 13, que não tinha antes. E no 12, no final 12, um nós qualificado. Um nós que antemão cremos em Cristo. Quem são esses que antemão creram em Cristo? E há várias propostas. Alguns dizem que simplesmente Paulo estava falando, ressaltando eles, mas sem uma distinção muito precisa. Mas conforme você lê Efésios, você vai perceber que existe uma temática forte que se segue, especialmente no capítulo 2 e 3, que é a relação entre os judeus e os gentios. Lá em capítulo 2, Paulo é claro em falar vós gentios. Parece que Paulo está introduzindo aqui, como ele costuma fazer, no preâmbulo da carta, os temas que ele vai desenvolver depois. Nós aqui, então, para se referir aos judeus que creram em Cristo, e vós aos gentios. Afinal, Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Em Efésios 1, tudo que nós temos visto até agora, em toda essa série de mensagens, os termos são carregados de conceitos judaicos. Bênção, eleição, predestinação, adoção, redenção, remissão, Cristo, o rei davídico prometido, herança. E é por isso que aos israelitas o apóstolo diz, pertence à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Adoção. Nós já falamos sobre isso nos versículos 4 e 5, no contexto de predestinação. Deus fala para Israel, esse é meu primogênito. E fala para Faraó, deixa meu primogênito ir. E da mesma forma, Deus nos considera como filhos, nos predestina para a adoção de filhos e paga o preço para a nossa redenção. E agora Paulo vai voltar à ideia de eleição e predestinação, mas o conceito não é mais de filiação, o conceito agora é de posse, de propriedade, de penhor, de herança.
de porção. Paulo agora está usando uma outra metáfora, comum aos templos do Antigo Testamento. Uma herança que o Senhor dá para Israel e uma herança que propriamente Israel é para o Senhor. Deus tem uma herança e o povo de Deus tem uma herança. Israel recebeu como herança a terra prometida aos patriarcas, o reino de Deus no qual mana leite e mel. Deus, que é o dono de toda a terra, separa uma porção para Israel e dá para os filhos de Abraão. Mas Israel também é chamado, amados, de herança do Senhor. Deuteronômio 32, 6 e 9 diz: não é Ele, Senhor, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Porque a porção do Senhor é seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Lá no Êxodo, Deus também disse que esse é o meu povo, a minha propriedade. E fala, Faraó, você não tem direito sobre o que é meu. E Deus fala, eu vou vir resgatar e redimir a minha propriedade peculiar, porque o povo de Deus é a herança de Deus. E o povo de Deus tem uma herança em Deus. Então veja agora com esses óculos, os versículos 11 e 12. Nele, digo, no qual nós, judeus, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os judeus, que de antemão esperamos em Cristo. Os judeus foram loteados, por assim dizer, como uma propriedade escolhida do Senhor, predestinados para ser sua herança. E isso, Paulo fala, é para a glória do Deus soberano. Mas Paulo introduz aqui algo que chocaria muitos judeus. Porque Paulo fala que essa herança não é em Abraão, como se iria de esperar. Essa herança é em Cristo, no Messias prometido, em Jesus. Porque é no herdeiro prometido a Abraão que todas as promessas são sim. É nele que nós recebemos as promessas de Deus. São os judeus que esperam em Cristo que alcançarão as promessas abraâmicas. E isso é a mensagem que o Antigo Testamento parece apontar e apontar e apontar. E a pergunta para nós brasileiros é, bom, e nós? Eu não sou judeu. Talvez aqui alguns sejam. Não seria incomum termos alguns judeus aqui. Mas será que nós temos parte com isso? E os gentios? E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, parece ser algo meio escandaloso. Deus parece que uma hora para de trabalhar com o mundo inteiro e fala, eu vou trabalhar com esse homem aqui, esse Abrão, e com a família dele, e com Sara, essa idosa, e com esse filho improvável. E Deus começa a trabalhar com um povo, e parece que as outras nações são deixadas de lado. Enquanto Israel é redimido graciosamente, as nações recebem juízo justamente. E Efésios 2, 11 e 12 fala o terrível estado daqueles que não pertencem à descendência de Abraão. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é o retrato do gentio na Escritura. Sem esperança, sem as promessas, sem Deus no mundo. E a pergunta é, a salvação para os gentios? Para nós? E ao longo do próprio Antigo Testamento, nós começamos a ver algumas pinceladas de esperança. Algumas coisas que parecem fugir à norma. Tem uma prostituta chamada Raabe, que conforme o povo de Deus ia conquistar a terra de Canaã, conquistar a cidade de Jericó, ela reconhece que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. E ela é salva do juízo contra Jericó.
E ela se casa com Salmão. E tem um filho, eu não sei se vocês já ouviram desse homem, filho chamado Boaz. Aquele Boaz que casou com uma tal de Ruth, que era moabita, não judia. Essa Ruth que confessou: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E agora, Raabe e Ruth são integradas na linhagem do rei Davi. O rei Davi mesmo já era meio mestiço aí, gente. Já não seria muito aceito por muita gente. Já seria considerado samaritano por alguns. E é dessa linhagem que vem o herdeiro prometido de Davi, Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo continua no versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É no Evangelho de Cristo Jesus, na sua vida perfeita, na sua morte sacrificial, na sua ressurreição em glória, que nós, gentios, podemos ser integrados e participantes das bênçãos de Deus. E é o que Paulo nos fala no versículo 13 e 14 de Efésios 1. Veja. Em quem também vós. Também, esse também é glorioso demais. Nós também, depois que ouvimos as palavras da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo em Jesus também crido, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Gentios agora são adotados como parte da família e do povo de Deus, escolhidos como a porção do Senhor. Mas isso é através de Cristo e a fé em Cristo Jesus. Como Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Amados, que gloriosa verdade, que nós podemos ser porção do Senhor, a herança que Deus escolheu para si. Agora, como podemos ter certeza disso? Como podemos ter a garantia de que nós fazemos parte das promessas de Deus? Quando eu faço essa pergunta, eu imagino que é uma pergunta meio tonta. Eu imagino que Deus podia chegar para mim e falar: eu disse, ponto final, você está duvidando? Deus falou, acabou. Só que Deus sabe da fraqueza da nossa fé. E em compaixão, Deus nos dá algo extremamente especial. Uma segurança inimaginável. Nosso segundo ponto. Ele dá um selo e nos dá um penhor. Veja o versículo 13 e 14 de novo. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Quando nós cremos em Deus Filho, Deus Pai envia Deus Espírito Santo da promessa para os nossos corações. O Santo Espírito da promessa, o Santo Espírito prometido. Por que da promessa Paulo usa aqui? Porque se nós vemos, a Escritura diz, os judeus esperavam que quando o Messias viesse, haveria um derramar pleno do Espírito Santo, que não só mais Moisés, os anciãos ou os profetas seriam cheios do Espírito, mas como predisse o profeta Joel, toda a carne, servos e servas, filhos e filhas, velhos e velhas, teriam o derramar do Espírito Santo. E nós vemos isso se concretizar em Atos. Quebrando a resistência de Pedro, Deus o leva para pregar para Cornélio. E conforme o apóstolo está expondo o evangelho, ainda enquanto ele falava, sem deixar Pedro tomar a iniciativa, Deus toma a iniciativa e derrama o seu espírito sobre os gentios, com os sinais das línguas, para que ficasse clara uma declaração: estes são meus. Eles fazem parte da promessa. Eles têm o meu selo. Não tinha como ninguém negar a autenticidade da fé dos gentios. Não tinha como recusar o batismo, o sinal
Porque Deus mesmo fez uma declaração pública através do derramado do Espírito Santo. Isso que é um selo, amados. Um selo é usado para autenticar. Um selo é usado para mostrar pertencimento. Um selo é usado para mostrar proteção. Deus coloca a sua santa marca naquele que lhes pertence. Deus carimba o selo da fé, a fé com o selo do Espírito, da mesma forma que ele carimbou com um sinal visível a fé de Abraão com a circuncisão. Através do Espírito Santo, esse selo de pertencimento, Deus que habita em nós, pelo Espírito, nos diz: vocês são meus. Eu marquei vocês. Eu marquei o povo que eu escolhi para ser santo. Eu marquei o povo que eu escolhi e predestinei para ser adotado como os filhos. E com zelo, eu possuo vocês como a minha propriedade peculiar e particular. E eu não vou dar a vocês para ninguém. E ninguém põe a mão naquilo que é meu. Deus olha para a sua igreja e diz ao mundo, ao império das trevas, que nos tentam destruir: essa é a minha herança. Igreja, Deus olhou para vocês e disse: vocês são a minha herança, que eu escolhi como a minha porção, que eu marquei com o meu Espírito, que eu tomei pela mão e ninguém vai tirar, e eu vou resgatá-los com poder. Não toquem nos meus ungidos. Nós pertencemos porque fomos selados. E por isso somos protegidos, porque o selo só pode ser quebrado quando chega em seu destino. E por isso Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que confiança, amados, que Deus deu para você, de que você vai chegar lá. De que a glória é certa. Que nós alcançaremos vida eterna. E Deus não deu qualquer coisa. Deus não deu um corte no prepúcio, que simboliza a morte. Deus deu o Espírito, Senhor da vida, no seu coração. Quando Deus quer te dar uma coisa, para te garantir e te dar certeza da fé, Ele dá de si mesmo, da própria vida do Espírito em nós. E é por isso que o Espírito também é chamado de penhor, ou garantia. Penhor é um pagamento que nós damos antecipadamente, para garantir que nós iremos pagar por completo. E normalmente Deus não precisava dar nada para a gente. Mas Ele nos diz para vocês terem certeza de que eu vou vir resgatá-los. De que vocês receberão uma herança. Eu vou pagar um penhor. Eu vou dar um antegosto da glória para vocês. Recebam em seu coração a minha própria essência. O meu próprio ser. A minha própria vida. Recebam do meu Espírito. Amados, para pensar. Se o antegosto, se a entrada da glória é a própria vida do Espírito habitando em você, o que significa a glória? O que significa quando Deus vir resgatar o seu povo e nos adotar como filhos no lugar que nós fomos predestinados para ser? Se nós provamos um pouquinho da vida do Espírito, nós desfrutaremos da abundância da vida de Deus em nós. Se as consolações do Espírito já não são doces hoje, queridos, o que será o sabor do fruto quando estiver maduro?
Esse é um ministério maravilhoso do Espírito Santo que muitos ignoram, buscando só sinais visíveis. O Espírito Santo em você garante que você pertence a Deus. Garante a segurança que você tem de que você vai chegar no destino final que Deus te predestinou. E te dá uma prévia da glória hoje. Uma herança gloriosa nos é prometida. Nós somos prometidos como herança de Deus. E o Espírito Santo nos é dado como antegosto de tudo isso. E a pergunta que eu tenho é, será que essas realidades moldam as nossas vidas hoje? E talvez você esteja hoje aqui pensando sobre herança, pensando sobre 117 milhões de dólares. E você pense, eu quero o que Deus tem para dar. Eu quero a paz. Eu quero o amor. Eu quero a salvação. Eu quero a glória. Eu quero o perdão. Deixa eu contar uma história para vocês. Tinha um mestre bem rico que veio a falecer, deixando de herança uma coleção imensa de quadros extremamente valiosos. Dentre esses quadros tinha um que seu filho pintou, ainda criança, um desenho de criança. Seu filho que veio também a falecer antes dele. Após alguns meses, seu falecimento, foi realizado um leilão para as obras. Estavam todas lá, colocadas para serem leiloadas. Van Goghs, Monet, qualquer que seja seu pintor favorito. Rembrandt. E um monte de gente com muita posse chegou para comprar os quadros, empolgados com a perspectiva de colocar aquele quadro em sua casa. E começa então um leilão, todas as expectativas de qual quadro será trazido. E o primeiro quadro trazido para ser leiloado é a pintura da criança, que pareceu simples e sem valor aos olhos daquelas pessoas. O leilão começa. Quanto vocês dão ao filho? Ninguém fala nada. Quanto vocês dão ao filho? Ninguém fala nada. Daqui entra correndo o senhor já de idade, criado do mestre. Ele veio correndo de longe. Ele não conseguia chegar em carruagem. E o leiloeiro pergunta novamente, quanto vocês dão ao filho? Então aquele senhor, aquele servo responde, eu não tenho muito. Eu amo muito meu mestre e seu filho. Tudo que eu tenho é pouco, mas eu dou. Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido. Começa o zum, zum, zum. Agora vai vir os quadros bons, né? De repente o leiloeiro bate. Leilão encerrado. E todo mundo fica perplexo. E conforme a algazarra se monta, o leiloeiro fala, era da vontade do mestre, que só pode herdar a sua herança e a sua riqueza quem ama o seu filho. É da vontade do mestre, que só pode herdar a sua herança quem ama o seu filho e a sua obra. Quem tem o filho, tem a vida. Quem crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. É impossível nós separarmos, virmos ao Cristo humilhado na cruz pelos nossos pecados, desprezado pelos homens, de receber a glória que Deus prometeu, porque a glória que Deus prometeu é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o perdão. Ele é a paz. Ele é a vida eterna. Ele é o reino de Deus.
E a minha pergunta para vocês que estão aqui hoje é: você já veio até o Filho? Não só até Deus, querendo as bênçãos de Deus, mas você já veio até o Filho, e isso foi demonstrado na sua vida pela presença do Espírito Santo trazendo nova vida para você. Você já creu que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que viveu de forma perfeita, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, se arrependendo da sua vida de pecados, se comprometendo a seguir Jesus, pela recompensa que Ele promete. Hoje, se você crê em seu coração, você pode fazer parte da família de Deus e desfrutar da herança de Deus. E se você tem dúvidas sobre isso, fale comigo ao final do culto. Agora, será que nós, amados, que já nos achegamos até Deus em Cristo, será que nós temos sido como crianças, correndo em meio a Van Goghs, pegando quadros com mãos sujas, sem estimar o seu valor? Será que nós temos vivido ignorantes da herança de tudo que Deus é para nós em Cristo Jesus? Talvez você esteja vivendo de forma ignorante e sem dar a consideração e o valor necessário para o penhor e para o selo do Espírito Santo. E por isso você tem vivido uma vida cristã de dúvida, de incerteza da sua salvação. Sempre duvidando se você pertence ao povo de Deus. Ignorando aquilo que Ele deu para você em Cristo Jesus. Eu quero te convidar, amados, a olhar para o retrato inconfundível do Espírito. Porque mesmo que nós estejamos vivendo pelo vale, em apatia, sem sentir aquele fervor, os traços do Espírito em nossa vida são inconfundíveis. Será que você vê na sua vida os traços da fé? Que embora você olhe para si mesmo e se desespere de si, você no seu interior, mesmo que sussurrando, clama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que você vê na sua vida as texturas do arrependimento, que quando você peca, isso quebra o seu coração, não por causa da consequência somente do pecado, mas porque você sabe que você está pecando contra o Deus que te chamou de meu. Você vê na sua vida a cor do amor, mesmo que desbotada, não perfeito, porque isso só na glória, mas real. Um amor por Deus e pelo povo de Deus. Você consegue olhar para o quadro da sua vida e ver a assinatura do Espírito Santo. Quando tudo ao seu redor parece condenar você, colocar você em dúvida e falar que você não pertence a Deus. Lá, pequeno, no retrato, pulsante, você ouve: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito que nos leva a clamar: Abba, Pai. E quando tudo parece desmoronar e você está no castelo da dúvida, agarre-se nessa chave da promessa de que Deus prometeu que Ele vai me resgatar. De que embora as coisas em mim não pareçam ser um quadro finalizado, porque isso só na glória tem a assinatura do Espírito. Eu fui selado,
eu pertenço a Deus, Ele vai vir me buscar. E você enche o seu coração de força e abre as portas do castelo da dúvida pela chave da fé nas promessas de Deus, porque Ele disse para você, amados, eu vou vir resgatar a minha propriedade. Eu não vou deixar um filho meu para trás. Eu não sou esse tipo de pai. Eu não vou deixar aquilo que me pertence para trás. Você é meu. E eu sou teu. Amados, eu quero convidar você a viver à luz da realidade de que você tem uma herança no Senhor e que você é a herança do Senhor. Eu quero convidar você a viver diante da realidade do antegosto da glória na vida do Espírito diante de você, dentro de você. Um dos problemas, porque a nossa vida cristã muitas vezes é fraca e nós vivemos em dúvida muitas vezes, é porque nós estamos dando margem ao pecado. Nós estamos olhando para os rascunhos do mundo, da cobiça, das posses, das riquezas, das glórias que o mundo oferece em seus prazeres, dos tesouros do Egito, e nós estamos olhando para esses rascunhos horríveis, em vez de ter nossos olhos no retrato da glória de Deus. Amados, olha para a glória, onde Deus prometeu que você alcançará satisfação plena. E você já vive o antegosto dos rios de água viva que fluem em você pelo Espírito. Sinta esse gosto, veja essa cor e pense, o que são os retratos e os sabores do mundo diante disso? Eu quero convidar você, diante da verdade que você tem uma herança incorruptível nos céus, a parar de segurar os tesouros da terra. A traça corrói, o ladrão rouba, mas ninguém toca a sua herança que Deus separou para você. E ninguém toca na herança que é você, que Deus separou para Ele. Esse é o nosso Deus que nos cela. Ele é a nossa herança. Como Salmo 16, 5 e 6 diz, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-se as minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Vamos orar? Senhor, como nós precisamos ter nossos olhos abertos, mas não só abertos, fascinados, encantados, conquistados por essa visão da glória, por esse antegosto dos céus que o Espírito nos dá. Ajuda-nos a vivermos nessa terra de tal forma que nós não precisamos nos segurar a ela e podemos ser generosos porque nós temos suficientemente no Senhor. Ajuda-nos a desfrutarmos das coisas da terra sem sermos dominados por ela. Porque a pequena gota da glória vale muito mais que os manjares do Egito e da Babilônia. Ajuda-nos, Deus, a termos essa confiança de que o Senhor está vindo. Embora nós estejamos aqui na terra dos homens, rodeado de guerras, perseguições, aflições e tribulações,
o Senhor virá nos resgatar para si. O Senhor é nosso, e nós somos do Senhor. Em Cristo, nosso Salvador, nós oramos. Amém.